Pessoal do sétimo ano, boa tarde. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês é para explicar para vocês a avaliação que vocês vão receber ela e vão fazer agora dias 21, 22 e 23, certo? Então essa é a avaliação de matemática. Tem o cabeçalho, o espaço para vocês colocarem o nome de vocês. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, nem o ano, tá? E também coloquem o nome de vocês completo, porque tem muitos meninos com nomes repetidos, nomes iguais. Aí se colocarem só o primeiro nome, aí fica difícil para mim entender de quem é a prova, certo? Então aqui a primeira avaliação é sobre média aritmética. Então ela diz que é uma das medidas. Isso daqui eu não vou ler para vocês não, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E então aqui vocês vão ler, ó, que isso aqui é explicando o que é média aritmética, certo? Então essa primeira questão aqui e a letra A é sobre esse assunto aqui, que é média aritmética. Então a primeira, ela diz assim, com base no enunciado acima, que é esse aqui sobre média aritmética, e nos conteúdos estudados sobre média aritmética, ou seja, os conteúdos que vocês estudaram no livro, nas videoaulas que eu enviei para vocês, certo? Então pede para você resolver as questões abaixo. Letra A. Tá aqui, ó. Um grupo de pessoas apresenta as idades 10, 20, 12, 15 e 17. Aí pede para você calcular a média aritmética das idades desse grupo de pessoas. Aí, entre parênteses, diz aqui, deixe o cálculo no espaço abaixo. Ou seja, eu não quero que vocês coloquem aqui apenas a média, tá? Eu quero que vocês deixem o cálculo bonitinho. Vocês podem até resolver primeiro em um outro papel, aí que vocês passam para cá, para evitar que fique rasurado, que muito vocês erram, aí apagam, riscam, aí fica ruim para entender, certo? Então só repetindo aqui um pouquinho. A média aritmética você soma todos esses números e divide pela quantidade de números. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 números. Então você soma todos esses números e divide por 5. Daí você vai obter ou encontrar a média aritmética dessas idades, certo? Aqui a letra B diz que na avaliação de 6 testes foi realizado com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observe. Aqui a tabela é essa daqui, ó. O que acontece? Número de acertos, frequência absoluta, tá? Então, eu não li para vocês a pergunta, mas a pergunta é essa aqui, ó. Observe, uma avaliação com 6 testes foi realizada. Na verdade, gente, isso aqui está repetido, tá? Mas não tem problema não. A pergunta vem aqui embaixo. Determine a média dos acertos. Ou seja, você vai determinar a média dos acertos. Quais foram os acertos? Esses aqui, ó. Foram quantos acertos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai somar tudo isso aqui e dividir por 7, certo? Agora aqui embaixo já está falando de média aritmética ponderada, que é um pouco diferente só da média aritmética, tá? Aqui diz como é que se calcula. Ó. A média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos. Tá? Então aqui vocês vão
somar e dividir. Você soma esses números entre eles, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e divide por 7. Aí vocês vão encontrar a média. A segunda questão, ele diz assim, ó, com base no enunciado acima, tá? Que é aquele mesmo lá que foi falado, aqui, ó, desse aqui. Ó, com base no enunciado acima e nos conteúdos do livro didático, responda as questões abaixo. Então, aqui é a ponderada, certo? Tá aqui, ó. Prova escrita, avaliação continuada, seminário, trabalho em grupo. Tá a nota e tá o peso, certo? Aí calcule a média aritmética ponderada das avaliações citadas no quadro acima. Você vai calcular a média aritmética ponderada das notas, certo? Aqui fala sobre o diário do professor, que fala sobre frequência, certo? O diário do professor é composto pelos nomes de alunos. Esses nomes obedecem uma ordem, são escritos em ordem alfabética. Assim, essa lista de nomes, que é do diário, é considerada uma sequência. Então, sobre sequência, tem aqui a terceira questão, que ela diz, com base no enunciado acima, que é esse aqui, que se refere à sequência numérica e aos conteúdos estudados do livro didático, responda as questões abaixo. Determine os 3 primeiros números da sequência, ou seja, os 3 primeiros números. Aqui tem 0, 5, 10, 15 e 20. Então, vocês vão determinar os 3 próximos. Observem que aqui está sempre pulando de 5 a 5, uma sequência de 5 a 5, ó, 0, 5, 10, 15 e 20. Aí você vai escrever aqui nessa linha os 3 próximos números dessa sequência aqui, ó. Certo? A letra B. Em uma sequência, o primeiro termo é igual a 4. E a cada termo é igual ao seu antecedente multiplicado por 2. Só, ó, qual é o antecedente de 4? É 3. Aí ela diz que é o quê? Multiplicado por 2. Então vai ficar 3 vezes 2. Você vai colocar só o resultado, certo? Escreva os 4 primeiros termos dessa sequência. Dessa aqui, ó. Aqui nós temos outro enunciado sobre expressões numéricas, sequência de 2 ou mais operações, tá? Aqui vai ficar para vocês lerem. Então aqui, com base no enunciado acima, o qual se refere a expressões numéricas e nos conteúdos estudados do livro didático, responda as questões abaixo. Então você vai resolver essas expressões numéricas aqui, ó. Você começa aqui, gente, vejam só, aqui é a descrição. Essa descrição aqui, ela está dizendo como é que vocês vão resolver essa questão. Ó, primeiro resolvemos a operação dentro do parêntese, que é essa daqui, ó, 6 mais 2. Depois, multiplicamos os resultados do parênteses, que é, no caso, o resultado de 6 mais 2, certo? Por 3, ou seja, vezes 3. E, finalmente, adicionamos o 5, certo? Nós temos outra aqui semelhante, ó. Tem essa daqui e aqui tem a descrição dizendo como é que você resolve, tá? Quero que vocês deixem o cálculo aqui. Aqui nós temos um enunciado sobre equação, está dizendo o que é uma equação para melhorar na hora de vocês responderem. Com base no enunciado citado acima, sobre equação e os conteúdos estudados do livro didático, resolva as questões abaixo.
certo? Aqui, ó. Então tem, resolva as equações abaixo. 4x menos 2, ou desculpe, 4x menos 6, que é igual a 22. Então você vai resolver essas equações. Só lembrando que esse x aqui, ele está multiplicando, ele está sendo multiplicado por 4. Ou seja, no lugar desse x aqui, você vai encontrar um número que multiplicado por 4 menos 6 é igual a 22. Certo? Aqui, ó, nós temos 3x menos 21, que é igual a 6. Ou seja, esse x aqui, o valor de x é o valor que você vai encontrar. E esse valor aqui é o número que multiplicado por 3 menos 21 é igual a 6. Da mesma forma, vocês vão encontrar esses resultados aqui. Olha essa letra D. A mais 5 é igual a 20. Aqui está fácil. Você vai colocar aqui o valor de A, ou seja, qual é o número que somado com 5 é igual a 20, certo? E a nossa avaliação era essa. Mais uma vez, só reforçando, deixem os cálculos bem feitinho na prova, certo? Não quero só os resultados. Então, era só isso. Bons estudos e até a próxima.